A bênção do Senhor seja com o seu povo, amados. É um prazer estar com vocês nesta noite para adorarmos ao nosso Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. Vamos ler esse salmo que diz muito aos nossos corações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbam, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra! Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e amado Pai, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória. Muito obrigado por cada vida que está assistindo esse culto nesta hora. O Senhor esteja estendendo Tua mão poderosa sobre cada um de nós. Abençoe cada pedido que está sendo realizado através das nossas redes sociais. O Senhor esteja agindo conforme a Tua vontade. Abençoe nossas famílias, abençoe nossos queridos, abençoe todos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Queridos, vamos continuar contribuindo com a sua parte financeira da nossa igreja, para que possamos estar assim suprindo as nossas contas, pagando nossas contas. Tudo bem? E quero dizer para vocês também que continue orando uns pelos outros. Sempre atento aos pedidos de oração colocados no WhatsApp do grupo, e que possamos estar nesta hora ajudando um ao outro em oração. Tá certo? Agora vamos ter 2 cânticos e em seguida teremos a palavra com o pastor Diego. O pastor Diego estará trazendo a mensagem aos nossos corações nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de nós. Paz do Senhor, igreja. Estou feliz de poder servir aqui com um cântico, louvar com os irmãos. Queria compartilhar. Essa semana eu estava dando uma olhada nas anotações que eu faço dos cultos da EBD. Achei uma EBD que a irmã Cida ministrou, que o Senhor Deus é a fonte das misericórdias, de todas as misericórdias. E uma das partes que eu grifei bastante, que me chamou a atenção naquele dia, foi ela dizer que não existe consolo que tenha poder de entrar nos nossos corações se não vem de Deus. Então, meu desejo, como eu cumprimentei os irmãos, é que a paz do Senhor reine nos lares, que não percamos tempo com desesperos diante do Senhor, mas em investir esse tempo buscando a Ele, louvando a Ele, clamando sim pela nação, clamando pelos enfermos, mas crendo no que Ele é a esperança. Eu fiz um misto de louvores para hoje e diz assim: vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, porque Ele faz maravilhas, sim, Ele faz. E como a palavra diz, tudo Ele criou para o louvor da sua glória, com tudo Ele formou para o seu louvor. Vamos adorar a Deus.
de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu louvor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz, queridos. Aqui é a nossa família, a família Silva, a família missionária. E nós estamos aqui para nós podermos levar uma palavra para os irmãos e um cântico também, e dizer que nós estamos morrendo de saudade dos irmãos, de todos os irmãos, tá bom? A palavra está em Salmos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos em carros, nós não confiamos na medicina somente, nós não confiamos na filosofia, nós confiamos e nós glorificamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que nos ama, aquele que nos amou e aquele que faz todas as coisas por nós. Amém? E nós vamos cantar um louvor. Na verdade, nós temos cantado muito esse cântico aqui. Esse foi o motivo pelo qual nós escolhemos. E já que nós estamos fazendo a escola de inglês, então nós vamos cantar ele em inglês e em português. Você pode cantar conosco também. Em nome de Jesus. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your
Amém. Que esse tempo seja realmente um tempo em que nós, mesmo distantes, possamos estar na presença do nosso Deus, daquele que tem cuidado de todos nós, daquele que tem suprido todas as nossas necessidades. E mesmo distantes, e mesmo cada um na sua casa, permanecemos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Beijo grande. Um beijo da família Silva para vocês. Amo vocês. Grande abraço, gente. Tchau. Deus abençoe. Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu gostaria nessa tarde de compartilhar uma meditação nas Escrituras Sagradas que se encontra em Mateus, capítulo 4, dos versos 1 ao 11. O tema dessa mensagem é a Universidade do Deserto. Mateus, capítulo 4, dos versos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Amado Senhor, em nome de Jesus, quero pedir o teu auxílio, a tua orientação, que o teu Espírito Santo possa me iluminar nesta tarde, Pai, e iluminar o coração dos teus filhos, que ao ouvir essa mensagem, o teu Espírito Santo possa falar com eles. Perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se nós vermos os capítulos anteriores, no capítulo 3, Jesus ele vai até João, no deserto do Jordão, e então ele é batizado por João Batista. Durante o seu batismo, uma voz vinda do alto, em Mateus capítulo 3, verso 17, é dirigida a Jesus e diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem o meu amor está, em quem a minha alegria repousa. E então Jesus ele é levado para o deserto para ser tentado pelo próprio Espírito Santo. Recentemente, irmãos, um pastor muito conhecido de todos nós, acredito, pastor Hernandes Dias Lopes, ele publica uma frase, o qual ele foi muito feliz. Ele diz assim: o deserto não é um acidente de percurso, mas uma agenda de Deus. Ele mesmo nos matricula na escola do deserto, a escola superior do Espírito Santo. A escola do deserto não nos promove, mas nos humilha. Nessa escola, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus está interessado em quem nós somos, do que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Caráter é mais importante do que performance. Irmãos, a Universidade do Deserto, a Escola de Deus, ela tem uma particularidade entre todas as universidades e escolas seculares que nós conhecemos. Mas há algo específico que se destaca nela. Ela tem um maravilhoso poder. Um poder revelador sobre o crente de mostrar quem nós realmente somos. O que há dentro do nosso coração. Em Tiago, capítulo 1, verso 13, diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a Ele mesmo ninguém tenta. Jesus, ele é levado por Deus a essa circunstância por um motivo específico. Adão, ao ser tentado, ele fracassa lá em Gênesis. Cristo também agora ele precisa ser tentado, a fim de que por meio desta vitória sobre a tentação e sobre o tentador,
ele possa desfazer todos os resultados do fracasso de Adão em benefício de todos que nele creram, ou que haviam de crer. E desta forma, meu irmão, o Espírito Santo, que desceu sobre ele no batismo, jamais o deixará e o leva então para o deserto, para que ele fosse tentado. E para nós, irmãos, nós cristãos, existe algo que chamamos também de vontade permissiva de Deus, onde Deus não é o autor da tentação, mas Ele permite com que passemos por elas, porque as tentações, sim, são questões de origem individuais e pessoais, não de origem em Deus. O diabo é o tentador, mas está em nós cair na tentação e pecar. Depende de nós pecar, nos submeter à tentação e cometer o pecado. Tiago, capítulo 1, verso 14, continua dizendo: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Certamente todos os cristãos devem passar por essa escola na sua carreira cristã. E eu digo mais, somos por várias vezes irmãos matriculados ao decorrer de nossa vida. E o que aprendemos das tentações marcarão a nossa vida terrena e nos forjará para a eternidade. Mas vamos ver o que diz o texto e o que esse texto, o que essa escola obteve de Jesus quando ela aplica em Jesus as suas disciplinas. Eu gostaria de delimitar aqui com os irmãos que este é um assunto muito abrangente, porém nós vamos abordar 3 aspectos, 3 pontos para essa meditação. O primeiro ponto que eu gostaria de observar com os irmãos é que Jesus, sim, ele era confiante e plenamente conciso de sua filiação. Bem como também ele era conciso, ele era plenamente, ele tinha confiança, ele sabia quem ele era, ele sabia do seu objetivo, do seu chamado para ser o servo ideal de Deus. Jesus aqui ele é tentado pela concupiscência da carne a partir do verso 3, olha só. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O primeiro apontamento que eu gostaria de fazer com vocês, nesse verso 3, é que Satanás não tinha dúvidas de quem Jesus era. Muito menos Jesus tinha dúvida de quem ele era. Mas por detrás deste argumento, por detrás desta frase de Satanás, desta afirmação, estava implícito sim um desejo oculto de Satanás. O de que Jesus violasse o plano de Deus e usar o seu poder divino do qual ele havia aberto mão em humilhação humana. Filipenses 2, versos 7 e 8 diz: mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Irmãos, o plano de Satanás era que Jesus utilizasse o seu poder divino em favor de si próprio. Mas o texto diz que, como um plano de Deus, ele abre mão, ele se humilha, se esvazia. A forma de homem e se submete à morte e morte de cruz. Então, primeira abordagem, primeiro aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês é justamente os planos de Satanás, né? Que estavam por trás, implícitos ali, naquele apontamento, naquela frase que ele usa. A segunda observação deste verso, irmãos, é que Jesus é o Filho inteiramente obediente ao Pai, em contraste daquilo que foi Israel, aquilo que Israel deveria ser e nunca foi por conta da desobediência. E a resposta dada a Satanás, que Jesus dá, revela a consciência que Jesus tinha sobre este assunto, de que ele deveria vencer naquilo em que Israel havia falhado. Enquanto Israel havia mostrado desobediência constante, ele deveria mostrar consistentemente obediência. Olha a resposta de Jesus para Satanás. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Confiança inabalável, meus irmãos, em Deus. É o que demonstra a frase de Jesus. A afirmação de Jesus para Satanás, a resposta de Jesus.
E assim como Cristo, nós devemos agir de forma diferente de Israel, que sucumbiu diante da adoração a outros deuses. Na mistura, muitas vezes, dos povos, quando se relacionaram com outras mulheres, fora do povo de Deus, como também Israel por várias vezes sucumbia às circunstâncias de observância das leis de Deus, que se apresentavam em sua trajetória, em não viver dependentes e confiantes em Deus, em sua providência e soberania, no cuidado para com o seu povo. Por várias e várias vezes, em sua trajetória, Israel sucumbia aos desejos da carne, à não observância da lei, à desobediência, à idolatria. Uma terceira observação que eu gostaria de fazer nesse verso é que o deserto é a grande escola onde o próprio Deus matricula seus filhos. Hebreus 5, verso 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, a escola do deserto nos ensina muitas coisas. A escola do deserto mostra quem realmente somos, o que há dentro do nosso coração. Essa escola, meus irmãos, tenho certeza que se nós pudéssemos não ser matriculados, se nós pudéssemos escolher entre sermos matriculados, nos matricularmos e não nos matricularmos, nós não nos matricularíamos. Tenho certeza que nós deixaríamos essa escola. Mas essa escola ela tem uma profunda importância na formação do caráter cristão. É o próprio Deus que nos coloca nessa escola. É o próprio Deus que agenda a nossa ida para lá, para nos ensinar, para trabalhar em nós. Verso 8 do capítulo 5. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento, meus irmãos, o deserto, nos ensina algo, nos ensina a obedecer a Deus, nos ensina a buscar a Deus, a estar mais perto de Deus, nos ensina, meu irmão, a caminhar com Deus nas circunstâncias mais difíceis, nos ensina principalmente a confiar em Deus e na sua providência, diferente do que Israel muitas vezes fez. Mas Jesus, ele foi o filho obediente, o filho que aprendeu, o filho que confiou, o filho que foi fiel. E este é um convite para nós a buscarmos ao Senhor e sermos fiéis, ainda que no deserto, ainda que matriculados nessa escola. Venhamos ser fiéis a Deus e tirar boas lições, um bom aprendizado de lá, para que nós não sejamos rematriculados novamente nessa prova, para que não venhamos ter que passar por ela de novo, por essa mesma matéria novamente, porque não aprendemos nada das outras vezes que fomos matriculados. Então, essa terceira observação sobre este verso é que o deserto é a grande escola onde o próprio Deus nos matricula. Não estamos isentos dela. Não vamos deixar de passar por ela. Cedo ou mais tarde, seremos matriculados. E hoje estamos vivendo uma situação muito difícil, não é? É a primeira vez que eu acredito que a grande maioria de nós, ou se não todos, passam por essa questão de pandemia também. Estamos matriculados nessa escola. Qual tem sido a sua fidelidade? Como tem sido o seu percurso nessa escola? Como tem sido o seu caminhar nessa faculdade? Quais são as lições que você tem tirado de tudo isso? Como tem sido a sua fidelidade? Essa é uma observação. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês, de trabalhar, é a distorção da palavra de Deus como ferramenta para o engano. Ele tenta aqui Jesus pelo aspecto da concupiscência dos olhos. Primeiro, ele tenta Jesus pela concupiscência da carne, pela necessidade do corpo,
Jesus tinha fome. Não é? Agora, ele tenta Jesus pela concupiscência dos olhos. Versos 6 e 7 diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Essa é uma citação do texto de Salmo 91, versos 11 e 12. A forma citada, irmãos, do texto de Salmos pelo diabo foi uma distorção, onde ele não só distorce o ensino do texto, mas também omite uma parte muito importante desse texto. Parte essa onde Deus condena e castiga aquele que brinca com a providência ao lançar-se ao perigo de forma abrupta, proposital, pondo Deus em teste ou em alguma forma de alguma espécie de prova. Salmos 19, 12, a gente tem uma passagem trabalhando este assunto. Esther 5, 14, 7 dos versos 9 ao 10, Daniel 4, 28 ao 33, Daniel 5, do 22 ao 23. Esses textos tratam sobre pessoas que tentaram a Deus, colocando Deus à prova, desafiando o seu poder, a sua glória, como também outros aspectos, desafiando Deus com relação à sua justiça, com relação à sua intervenção, entre outros. Vamos dar um exemplo aqui de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual Daniel, em Daniel capítulo 4, dos versos 1 ao 31, fala da parte de Deus para que o rei se arrependa e que iria acontecer caso não se arrependesse. Daniel fala diversas coisas ao rei, olha, para que ele venha se arrepender, para que ele mudasse sua postura, sua conduta. Mas o rei Nabucodonosor não leva em conta, não se arrepende, então vive as consequências. E a primeira coisa é que o texto de Salmo 91, versos 11 e 12, em nenhum momento diz que Deus dará ordem a teu respeito se de forma proposital se colocar em apuros. Mas que durante a sua vida, durante o seu caminhar nessa terra, meu irmão, minha irmã, se você fizer de Deus seu refúgio, baluarte, você sim habitará no esconderijo do Altíssimo. Se você confiar em Deus, fazer dele seu refúgio, sua fortaleza, aí sim, então, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. E o argumento de Jesus, ele responde com a citação de Daniel 6, verso 16, não tentarás o Senhor teu Deus. De uma situação que acontece em Êxodo, capítulo 17, versos 1 ao 7, numa conhecida história de Massá e Maribá, onde o povo coloca Deus à prova, questionando se Deus estava entre eles ou não, e acusando Moisés de ter levado o povo do Egito até o deserto para morrerem por lá com falta de água. E então eles desejam apedrejar Moisés, colocando também Deus à prova, quando exigiram de forma furiosa que Moisés produzisse água de onde não poderia ser achada. Então essa é a resposta de Jesus a Satanás, o texto dentro do contexto. O diabo, irmãos, ele tentou usar a própria palavra para levar Jesus a desobedecer a palavra de Deus. Sendo assim, desobedecer o próprio Deus. Irmãos, quantas pessoas têm pregado a palavra de Deus de forma deturpada, levando o próprio povo a pecar, levando o próprio povo a desobedecer a palavra de Deus. Quantos pregadores, quantas pessoas se levantam nos púlpitos distorcendo a palavra de Deus? E o povo, sem o conhecimento adequado das Escrituras Sagradas, aplaudindo essas pessoas e esses falsos profetas, esses falsos pastores, levando o próprio povo a pecar, distorcendo a palavra de Deus, desobedecendo ao próprio Deus. Satanás também tem levado o povo de Deus a pecar com esses falsos ensinos e distorções da própria palavra de Deus. O diabo, ele é astuto. Ele conhece a palavra de Deus e tenta usá-lo contra os seus próprios filhos.
contra os próprios filhos de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 2 Timóteo 4, do verso 3 ao 4 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como quem tem coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, esses dois textos parecem tão contemporâneos, não é? Temos vivido isso nesses tempos. Tantas coisas têm sido faladas, tantas mensagens têm sido pregadas, mas quais dessas mensagens de fato têm sido pregadas que são palavra de Deus e não palavra de homens? E não teorias humanas, filosofias, achismos. Um outro ponto, um outro aspecto que eu gostaria de trabalhar também nesses versos é a relativização da verdade, é a relativização de Deus. A verdade do Evangelho, meu irmão e meu irmão, é inegociável, é inquestionável. A palavra de Deus tem sido relativizada. O que é pecado para você talvez não seja pecado para mim. Ah, eu interpreto a Bíblia desse jeito, diferente do que você interpreta. Olha, para mim Deus é amigo. Por pior que o camarada seja, ele entende que Deus para ele é amigo, porque ele relativiza Deus, quem Deus é. A verdade do Evangelho é inegociável, inquestionável. Deus tem um padrão. Deus tem um padrão de santidade. A palavra de Deus tem um padrão de verdade. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, diz 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Romanos 10, 11 diz, porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Deus tem um padrão, Deus é santo, a sua palavra é santa. É verdade inquestionável. É prioridade. Irmãos, com a distorção da palavra de Deus e sem o conhecimento de Deus, as pessoas secularmente têm firmado conceitos de que Deus é brasileiro, de que o inferno não existe, de que Jesus ama incondicionalmente e no final das contas ele vai dar um jeitinho. Com o conceito de que tudo que a pessoa faz de errado, no final, Deus tem misericórdia, é amoroso. De que o inferno é aqui, não existe inferno. Então, Deus tem sido relativizado e a palavra de Deus tem sido relativizado. E é muito triste, irmãos, vermos cristãos sucumbindo a esses ensinos de demônios. Da mesma forma que o diabo tentou distorcer a palavra contra Jesus, que é a própria palavra. Tirando do contexto, nós temos vivido hoje sim essa triste realidade. A distorção da palavra de Deus e a relativização de Deus e da própria palavra. O terceiro ponto que eu gostaria de observar com vocês é essa proposta indecente. Proposta essa que tenta Jesus com a soberba da vida. Olha o que diz o verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus sabia o que estaria por vir, meus irmãos, que estaria por vir o sofrimento, as traições, as humilhações, as ridicularizações que ele passaria, negação daqueles que ele ajudou, agressões e angústias, sentimentos além da imaginação humana e, por fim, de todo esse sofrimento à cruz. Porém, ele sabia, meu irmão e minha irmã, qual seria o fim de tudo isso, no que tudo isso que ele passaria resultaria, todo o seu sacrifício, o seu propósito, que era, sim, a redenção da raça humana,
né, de todos os pecados e a instituição de um reino de justiça e verdade. Que ele compraria para Deus um grande povo que o adoraria por toda a eternidade. Mas para que Jesus pudesse alcançar isso, esse propósito, ele tem um preço a pagar. Não é? Mas Satanás, ele propõe a Jesus a obtenção de todos os reinos dos homens e sua glória da forma mais fácil possível, onde não seria necessário todo esse sofrimento e martírio. Era só eles adorar a Satanás, se prostrar aos pés dele. Jesus poderia ser rei, obter todas essas coisas, sem pagar o preço do sofrimento. Essa sugestão implícita de tentar dar a coroa a Jesus, né? de Jesus obter a coroa sem suportar a cruz, teria sim de fato fomentado em Jesus uma amarga luta, porque a tentação foi real para Jesus. Se a tentação não fosse real para Jesus, Satanás não teria colocado esses aspectos da distorção da palavra de Deus, da necessidade do pão, porque Jesus passou fome. Jesus estava com fome. Se não fosse verdade para Jesus, Satanás não teria dado a opção de Jesus de obter todas as coisas, o reinado de todas as coisas, sem padecer o sofrimento. Então, sim, fomentou em Jesus uma amarga luta. E certamente que essa luta que Jesus passou não envolveu em pecado, não é? Mas não deixou de ser uma situação de forte agonia. De outra forma, se nós nos lembrarmos, nós não poderíamos, né, explicar o porquê Jesus pronunciou aquelas palavras no Getsemane: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Foi um momento de agonia, de aflição que Jesus passou ali naquela tentação. A tentação foi real, sim, para Jesus. E de cara, meus irmãos, de cara, Jesus nega a proposta do diabo, não é? E ele recebe do Pai as mesmas bênçãos oferecidas por Satanás. Ele recebe de Deus, né, após a sua morte, o seu sacrifício, todos aqueles benefícios que Satanás proporcionaria para ele, ele obtém de Deus, ele recebe de Deus. Que foi o reino, a glória, a autoridade, a majestade, mas da parte de Deus, passando pelo sofrimento, pela dor. Jesus, ele recebe num sentido agora muito mais glorioso. E além disso tudo, o favor de Deus, não é? Porque Jesus tinha um objetivo. E essa escola foi real para Jesus. E sempre, irmãos, haverá uma proposta disfarçada de boas propostas. Na nossa vida, sempre haverão propostas disfarçadas de coisas boas, de boas propostas, de propostas irrecusáveis, com cara, com cheiro, com aparência de ser coisa boa, de ser piedosa, de ser cristã. Mas cabe a mim e a você, meu irmão, discernir e decidir, segundo a palavra de Deus, se essas propostas provêm de Deus ou do diabo. Porque você certamente, meu irmão, minha irmã, colherá todo o fruto das decisões que você tomar, que você plantar. Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Meus irmãos, tomem decisões segundo a palavra de Deus. Não permita com que Satanás te engane, ou que pessoas que têm pregado a palavra, têm pregado outro evangelho, te engane. Não sucumba às tentações indecentes, porque você colherá todo o fruto das suas decisões. Sempre haverão propostas disfarçadas de boas propostas, com cara, com cheiro, com aparência de ser boas e piedosas. Meus irmãos, mas cabe a nós
decidirmos e discernirmos isso. Não queime etapas, meu amado irmão, minha amada irmã. Muitas vezes as coisas vindas de formas fáceis não são as melhores. Provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Provérbios 14, 12. Há caminhos de morte. Não negocie aquilo que Deus tem prometido a você através da sua palavra. Cresça nas circunstâncias, amadureça, adquira experiência. Esteja pronto para passar por essa escola de Deus, por essa universidade de Deus, de forma digna, fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Deseje passar por essa escola, porque no final de tudo há a promessa da bênção de Deus, vem a recompensa. Você verá sim a promessa de Deus se cumprir, meu irmão, minha irmã. Verso 11, com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Depois da fidelidade de Jesus ali, nesses múltiplos aspectos da tentação, Deus deu então ordem aos seus anjos para que o servisse. Seja fiel a Deus. Aprenda com as circunstâncias nesse momento que estamos vivendo. Passe por elas com fidelidade, com confiança em Deus. Não sucumba às tentações. Não abra espaço para dúvida no seu coração. Seja fiel a Deus. Porque no final do deserto, meu irmão, Deus colocará certamente um oásis para você. Por isso eu quero convidar você a fazer uma oração para que possamos encerrar. Amado Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Palavra, ó Pai, que vem de encontro aos nossos corações e que fala que o Senhor, ó Pai, certamente nos levará a essa escola, a tua escola, Pai. A escola que nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, a confiar no Senhor, a depender de Ti, a desenvolver nossa maturidade cristã e caminhada cristã. E que certamente, ó Pai, o Senhor nunca nos deixará, nunca nos desamparará, mesmo em momentos de dificuldade. Pai, que possamos passar por essa escola que, e se estamos matriculados, ou aqueles que ainda serão matriculados, que ainda não estão passando, mas certamente passarão, que o Teu Espírito possa nos conduzir, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ser aprovados. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que têm passado por as dificuldades, abençoa os Teus filhos que têm passado por aflições, cuida deles, Senhor, e que eles possam tirar a lição mais importante desta passagem: fidelidade ao Senhor, fidelidade à Tua palavra, confiança no Senhor, confiança na Tua provisão, Senhor. E que tenhamos o propósito firme, ó Pai, de passar por esta vida, de passarmos por esta escola, Senhor, fiéis a Ti, Senhor, em tudo. Tudo isso eu te peço, amado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.